Então, senhores, eu sou o enfermeiro Mário, tá? Me apresentar previamente para a gente dar início. Sou o enfermeiro Mário, vou acompanhar os senhores nessa disciplina de nutrição e dietética. Muito provavelmente daqui para frente nós nos encontraremos outras vezes, tá? Trabalho no CTAC já há algum tempo, já acompanho os senhores tanto na teoria quanto na prática e também na parte de estágio. Sou especialista em clínica médica cirúrgica, centro cirúrgico e saúde mental, tá? Então, o que vocês irão ver aqui em nutrição e dietética, vocês vão aplicar bastante no trabalho do hospital, principalmente na parte de enfermaria. Em vários outros setores também, né? Obviamente, acredito que seja uma das primeiras disciplinas que vocês possam definitivamente utilizar na parte clínica, dentro no hospital, né? Porque basicamente vocês viram disciplinas introdutórias. A turma 46 foi a turma mais recente, né, que o CTAC conseguiu formar em plena pandemia, então parabéns a todos, tá? Sejam bem-vindos. Os que não me conhecem, basicamente é isso, tá? Mas não se preocupe não que nós nos encontraremos outras vezes, tá, meninos? Só aceitar os últimos colegas pra gente abrir o nosso material, tá? E darmos início. Então, senhores, esse material já apareceu para todo mundo? Tá dando para visualizar? Pra gente dar início? Já? Perfeito. Se o áudio cortar, eu estiver falando muito rápido, porque eu trabalho também muito com vocês em urgência e emergência, tá? E às vezes o ritmo de lá é totalmente diferente, tá? Vocês me avisem, por favor, que eu retorno, falo um pouquinho mais devagar, porque o importante é que vocês entendam, tá, meninos? Vamos lá, então. No nosso primeiro encontro, gente, basicamente, eu sempre utilizo, eu acredito que quase todos os professores do CTAC, para apresentar para vocês o nosso cronograma de aula, como que nós vamos trabalhar a disciplina, qual vai ser essa disciplina, a carga horária, as datas para vocês irem se programando, basicamente data de entrega de prova, data de entrega de trabalho, já para vocês terem essa programação prévia, tá? Já terem ciência quando vai ser. A nossa disciplina será nutrição e dietética, tá? Nós iniciamos hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro, e iremos encerrar, meninos, ela já semana que vem, dia 3 de março. Tem uma carga de conteúdo muito pesada para mim trabalhar em pouco tempo com os senhores, tá? O horário da aula de vocês, salvo engano, a turma 46 é das 18h45 às 20 horas. Porém, quando eu calculo isso em hora-aula, dá equivalente a quase 4 horas aulas, tá? Que o cálculo é um pouquinho diferente do horário de 60 minutos que nós temos. Então, eu sempre vou tentar utilizar esse horário, tá? Das 18h45 às 20 horas. Porém, já estejam cientes logo agora, no primeiro dia, gente, que caso seja necessário eu extrapolar um pouco desse horário devido à quantidade de coisa que nós iremos ter que ver, isso será feito, tá? Eu vou avisar vocês, previamente falar, olha gente, hoje o conteúdo é um pouquinho mais extenso e provavelmente nós não vamos conseguir terminar até as 20 horas. A coordenadora do CTAC, ela autorizou os professores até fazer intervalo, se for o caso, tá? Mas acredito que no nosso caso não vai ser necessário, tá? Fazer essa quebra de aulas. Então, todos aqui são da turma 46 e, salvo engano, eu vi alguns alunos também que estão pagando disciplina com a turma de vocês, tá? Nós iniciamos hoje com a apresentação do plano de aula e da apresentação também da nossa apostila. Na nossa aula de amanhã, meninos, que vai ser basicamente a primeira aula fidedigna com conteúdo concreto, nós vamos ver um pouquinho toda a parte introdutória da nossa disciplina, que já se torna algo extenso, tá? Onde eu vou dar a introdução do que é nutrição, introdução do que é dietética, o conceito de alimento para nutrição, o conceito de alimento para dietética,
vocês compreenderem um pouco o que significa aquela pirâmide alimentar que muitos veem, mas poucos a entendem de maneira fidedigna. Então nós já vamos ver isso basicamente já na nossa próxima aula, tá? Além do elemento mais importante para a vida, que seria a água, tá? Então nós vamos ver toda essa parte de nutrientes e também vamos ver propriedades da água. Eu não vou focar muito com os senhores a parte de nutrientes logo na primeira aula, tá? Porque nós vamos ter uma aula específica só para isso, tá, meninos? Então, basicamente é isso que nós vamos ver amanhã. Como que nós vamos trabalhar o conteúdo de amanhã e bem como todos os demais, tá? Pela nossa situação, o jeito que nós estamos vivendo atualmente, vai ser basicamente tudo EAD, tá? A disciplina dos senhores, ela não tem uma parte prática e ela também não tem estágio, tá, meninos? Então, não se preocupem quanto a isso, ela é totalmente teórica, essa disciplina, porém, já estejam cientes que o que vocês aprenderem aqui, vocês vão aplicar nos estágios futuros dos senhores, tá? Eu vejo isso muito na parte de enfermaria, da parte de clínica médica, clínica cirúrgica, vocês vão trabalhar isso bastante, tá, meninos? Obviamente que em outras disciplinas também pode aparecer, como por exemplo, saúde do idoso, saúde mental. Às vezes os professores rebuscam alguns termos estudados logo nessa parte inicial. Por isso que vocês que estão iniciando agora, senhores, não subestimem nenhuma disciplina, tá? Porque o nosso objetivo inicial é sempre fazer com que vocês formem uma base sólida, para que quando entrarem fidedignamente dentro de um hospital, saibam mais ou menos o que vocês vão fazer. Obviamente que todos aqui vão ser marinheiros de primeira viagem, vão se tremer na frente do paciente, vão derrubar a dieta para um lado, vai seringa para o outro. Enfim, isso faz parte, tá? Mas pelo menos a parte teórica, essa base de construção, nós professores queremos que esteja feita logo nesse período inicial, onde as disciplinas são mais simples, as cargas horárias são menores, os senhores têm mais disponibilidade para estudar, tá? Depois que chegar na parte de estágio, muito provavelmente vocês não vão ter mais toda essa disponibilidade. Vocês vão passar 4 horas dentro de um hospital, dentro de uma unidade básica de saúde, a depender, obviamente, do estágio que vocês forem cumprir, tá? Então, dediquem bastante tempo e foco do estudo dos senhores nessa parte inicial, para que não chegue lá no final, que isso já aconteceu várias vezes, meninos, de eu ver um aluno administrar um alimento ou uma dieta que é totalmente restrito ao perfil do paciente que ele está atendendo. Obviamente que eu não deixei isso acontecer, mas isso são deficiências do início e essas deficiências a gente tem que sanar logo agora, tá, senhores? Na nossa aula de número 3, aí sim nós vamos começar a discutir todos os nutrientes, pelo menos os principais, tá, meninos? Como eu disse para vocês, tem outros nutrientes que são importantes, que têm funções que servem mais como nos bastidores, mas tem aqueles que são essenciais para a vida, que vocês vão ouvir falar quase que diariamente, tá? E são esses mais importantes, esses considerados como principais, que formam todas as estruturas do nosso corpo, que faz com que tudo funcione de acordo com a fisiologia orgânica normal, que nós vamos discutir, tá? Na nossa aula de número 3. Nós vamos ver um pouquinho sobre aminoácidos, proteínas, lipídios, vitaminas e fibras, onde vocês vão ter que entender basicamente o que é cada um deles. Vocês vão ter que entender como que isso interfere na saúde do meu paciente, interfere na minha própria saúde, obviamente, e também o que a falta deles podem causar, tá? Porque vocês vão ver muitas pessoas que estão internadas por uma doença, devido à dieta dela, acabam adquirindo outra.
e muitas vezes são doenças crônicas sem cura, tá, meninos? A alimentação, juntamente com a atividade física, quando ela está desregulada, está associada à maioria das doenças crônicas que nós conhecemos, hipertensão, diabetes, todas as doenças cardiovasculares, tá, senhores? Então, essa é a base de tudo, tá? Uma boa alimentação associada a uma atividade física. E o que é essa boa alimentação? Para você saber de fato o que é considerado uma boa alimentação, vocês têm que conhecer esses nutrientes, obviamente, e vocês também têm que conhecer a pirâmide alimentar, que já vai ter sido explicada para os senhores já na aula de número 1, tá? E quais são os alimentos que constituem cada um deles. Na nossa quarta aula, meninos, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre dietoterapia, tá? O que seria uma dietoterapia? Existem tratamentos específicos que são feitos apenas com alimentos dentro do hospital, tá? E às vezes esse alimento ele pode se apresentar em diversas formas. Ele pode ser numa forma líquida, numa forma pastosa, numa forma sólida, semissólida, semipastosa, sem sal ou sem açúcar, ou sem alguma vitamina específica, sem algum mineral específico, enfim. Tudo isso é o que nós chamamos de dietas hospitalares. Vocês devem conhecer elas logo de cara, quando olharem saber. Isso é uma dieta com restrição de tal nutriente porque o meu paciente apresenta tal quadro clínico. Além de tudo isso, a forma de administrar elas é diferente. Nem todos os pacientes de vocês vão conseguir ingerir alimentos sólidos pela boca, por via oral. Seria muito tranquilo se fosse assim. Muitas delas deverão ser administradas, meninos, com equipamentos específicos. Basicamente vão ser por sondas. Sondas essas que o enfermeiro vai passar no paciente e vocês vão utilizar essa sonda para administrar a dieta, para administrar os medicamentos de via oral e também para administrar a própria água, tá? Então vocês têm que saber minimamente na hora de pisar numa enfermaria e tratar um paciente ou administrar uma dieta ou qualquer um desses elementos que eu citei, como que se trabalha com uma sonda, saber o que é uma sonda, aonde ela está localizada e o passo a passo da instalação de uma dieta dessas, tá? Eu vou mostrar para vocês, na apostila dos senhores tem o passo a passo da instalação dessas dietas. Vou passar alguns vídeos, já que nós não vamos estar presencialmente. E quando nós estivermos finalmente presencialmente, eu posso marcar uma aula com os senhores em laboratório para vocês praticarem, tá? Mas a teoria os senhores já vão receber aqui na nossa disciplina, tá? EAD. Além dessas sondas, nós temos dispositivos que ficam direto no estômago ou em alguma porção do intestino do nosso paciente, que são as famosas gastrostomia, tá? Não se preocupem quanto a esse nome, a essa sigla, porque isso nós vamos ver de maneira bem aprofundada e detalhada na aula em si, tá? Eu vou mostrar muita foto, muito vídeo para vocês, os passo a passo, para que isso fique claro, meninos. Não precisem se desesperar logo no início, tá? Mas eu preciso que no final dessa disciplina, minimamente, vocês saibam disso. Se vocês não lembrarem de absolutamente nada que vocês estudaram, lembrem ao menos das dietas utilizadas no hospital e como administrar essas dietas por uma sonda, tá? Obviamente que vocês vão precisar do resto, tá? Mas se fosse para escolher, deem uma atenção especial, um carinho especial a essa aula de número 4, senhores. Até aqui tranquilo? Tô indo muito rápido, tá dando para entender? Perfeito. Vamos continuar então. Nossa aula de número 5, senhores. Na aula de número 5, eu vou discutir com os senhores um pouquinho sobre os colesteróis,
né, na verdade, o HDL e o LDL, onde eu vou mostrar para vocês alguns tabus onde envolve, né, esses colesteróis, muito conhecimento popular que não está totalmente correto de acordo com a visão científica, onde muitas pessoas os têm apenas como vilões, e vocês vão ver que nós precisamos dos dois para sobreviver, obviamente que em taxas e em níveis considerados normais, tá? Isso a gente sempre consegue medir, verificar e mensurar em exames de sangue, tá? Onde eu consigo verificar todo o colesterol, os triglicerídeos, tá? E eu não sei, porque geralmente os alunos eles sempre pegam informações com outros colegas, eu não sei se todos aqui são novatos, sobre os professores, a metodologia de cada professor, tá? Os alunos que eu preparo, mas eu digo por mim, tá? Eu nunca fico apenas no básico, tá, meninos? Nessa aula, o meu objetivo é que além de vocês entenderem a função desses dois colesteróis, o que é errado no senso comum, o que é correto de acordo com a ciência, eu quero que vocês saibam minimamente a lerem e interpretar exames que envolvem colesterol, tá? Eu vou trazer inúmeros exemplos para vocês, vou ensinar vocês a lerem e a interpretar exame de colesterol e triglicerídeos. Em outras disciplinas, que não sei se vai ser administrada por mim, mas quando é ministrada por mim, eu ensino a ler os demais exames, os exames bioquímicos, os hemogramas, e na parte prática eu ainda faço os meninos lerem e interpretarem exame de imagem, tá? Radiografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Muitos podem até falar que poucos enfermeiros sabem fazer isso, de fato são poucos, e quase nenhum técnico sabe fazer isso, mas eu garanto que os meus alunos, os que passaram por mim, vão saber, tá? Então nessa parte inicial vocês já podem ir se preparando, que vocês vão saber a ler pelo menos essa parte do exame de sangue, tá? A parte de triglicerídeo e de colesterol. Saber quando tá alto, quando tá baixo, o que significa, como que se trata, enfim, tá, meninos? Além disso, nós vamos discutir um pouquinho, essa aula vai ser bem pesada, tá? Muito pouco provavelmente eu consiga dar ela até as 20 horas. Nós vamos ver um pouquinho das doenças que são transmitidas pelos alimentos de maneira direta, tá? Aqui eu não estou falando daquelas doenças de bases ao longo dos anos, doenças crônicas como diabetes, hipertensão. Não, são doenças específicas diretamente daquele alimento, seja ele por ele conter uma substância nociva ao corpo humano, seja ele por conter uma substância tóxica, por ele estar contaminado por algum tipo de agente etiológico de uma doença parasitária, tá? Então, essas doenças que eu vou mostrar para os senhores. Além disso, nós vamos discutir, para finalizar a disciplina, um pouquinho sobre alguns distúrbios alimentares, tá, senhores? Esse tema comumente pode e deve, na verdade, ser revisto na disciplina de saúde mental. Eu não sei quem vai ser o professor de vocês de saúde mental, que vai ser uma das disciplinas que vocês ainda irão ter, mas geralmente os professores de saúde mental sempre retomam, tá, esse conteúdo de distúrbio alimentares, envolvendo a parte mental do organismo, seja bulimia, anorexia, síndrome de pica, aqueles desejos estranhos, tá? Tudo isso é visto também em saúde mental, mas eu vou dar, obviamente, que a parte introdutória aqui, tá? Então, também deem bastante atenção a essa aula. Para finalizar essa nossa aula de número 5, meninos, como todos vocês sabem, vocês obrigatoriamente devem ser avaliados em 10 pontos. E é padrão do CTA aqui da nossa escola, durante esse período de pandemia, que vocês sejam avaliados com uma prova valendo 7 e com um trabalho
valendo 3. Na verdade, são 3 pontos de trabalho. O professor ele pode colocar quantos trabalhos ele quiser até dar esses 3 pontos, tá? Como vocês viram, a nossa carga horária ela é muito restrita, ela é bem pequena, tá? Então, não teria como eu passar muito trabalhos para os senhores, mas vocês têm que ter pelo menos um, né, para terem os 3 pontos de trabalho para ser somado com a pontuação da prova. Então, no final da aula, eu já vou passar o trabalho da disciplina, tá? Onde vocês vão fazer basicamente responder um questionário, fazer uma pesquisa sobre dietas populares, dietas mais específicas, muitas vezes associadas a culturas, tá? Que seria uma dieta ortomolecular, uma dieta macrobiótica, um jejum intermitente. Basicamente eu escolhi esses 3. Existem outras dietas da moda, né? Dieta da água, dieta da lua, dieta do sol, dieta com restrição de carboidrato, enfim, existem dietas para todos os gostos que vocês imaginarem, tá? Mas as que são culturais, utilizadas basicamente nos consultórios de nutrição, são essas 3, tá? Daí vocês vão resolver. Não vai ser para entregar no mesmo dia, tá? Porque como vocês viram, no dia 26, onde nós vamos ter a nossa quinta aula, nós vamos ter que ver muita coisa, vai ter bastante coisa. Então, no final da aula, eu vou passar esse trabalho para vocês e vocês vão me entregar esse trabalho apenas no dia 1º de março, tá? Vocês vão receber ele numa sexta-feira e vão me entregar ele na segunda-feira subsequente, tá? Então, sexta-feira de noite vocês vão receber o trabalho e na segunda seguinte vocês vão me enviar esse trabalho. Os trabalhos recebidos eu já vou enviar para vocês logo em seguida, porque nós não vamos ter tempo para pausas, tá, meninos? No mesmo dia eu vou enviar a prova dos senhores. No dia seguinte, já no dia 2, eu já vou dar o meu jeito de vocês já terem essas notas em mãos, tá? A entrega dos trabalhos e a nota das provas, tudo somado para dar a pontuação de 10, tá? Trabalho 3 pontos, prova 7 pontos. Somando tudo, nós iremos ter uma média de 10. Sejam muito criteriosos quanto a prazos e horário. Eu sempre vou colocar para vocês no cabeçalho do trabalho ou da prova, qual é a data e o horário limite para vocês entregarem, tá? Uma coisa que eu faço para facilitar a vida de vocês, por exemplo, dia 1º do 3, eu já tenho que enviar a prova para vocês. O horário da aula dos senhores é à noite, né? Mas no dia seguinte eu já tenho que estar com essas notas em mãos. Para facilitar a vida dos senhores, o que eu faço? Logo de manhã eu já envio a prova, tá? Daí vocês vão ter o dia todinho, o horário da aula de vocês de noite para responder essa prova. Se fosse presencial, vocês iriam ter no máximo entre 2 ou 3 horas para fazer essa prova. Mas aqui eu dou 24 horas para os senhores, tá? No dia 2 já vão estar com as notas e logo que eu enviei as notas, eu já vou enviar junto a recuperação. Porque eu não vou ter tempo hábil de vocês fazerem uma revisão, estudarem, reverem tudo novamente para poderem fazer a prova de recuperação. E esteja claro uma coisa, meninos. Recuperação é para os alunos que tiraram notas ou médias menores do que 7. Tiraram 7? Vão ficar com 7, tá? Não vão fazer recuperação com 7 pontos. Menor do que 7. E outra coisa, recuperação não substitui a prova. Se você entregou os seus trabalhos, você vai ter 3 pontos. Não fiz a prova, sua média vai ser 3, então eu vou fazer a recuperação? Não. Quem não fizer prova terá que solicitar segunda chamada na escola, tá? Ir lá na secretaria da escola e solicitar segunda chamada. A recuperação é o aluno que fez a prova, o aluno que fez o trabalho e mesmo assim ele não alcançou a pontuação mínima, tá? Aí sim ele vai para a recuperação. Passei a recuperação no dia 2 do 3, no dia 3 do 3 já vai ser a entrega, tá? Eu só tenho que corrigir essa data aqui para o senhor. Já vai ser a entrega das notas de recuperação
e também o encerramento da nossa disciplina, que, como eu já havia dito para os senhores, tem apenas 30 horas, tá? Ela é bem pequenininha. Até aqui, senhores, alguma dúvida? Meninos, Não, deu para entender? Ficou claro que vocês vão fazer, quem é que vai fazer recuperação, quem é que vai fazer segunda chamada, quem é que vai fazer prova. As datas não sim. vão mudar, tá? Já estão aí, o cronograma já está com vocês, a apostila já está com vocês. Eu já vou abrir a apostila agora para você dar uma pincelada por cima com os senhores. Então, de agora vocês já podem começar a se preparar, tá? Já podem se programar. Muitos alunos vão para o interior, vão para a zona rural, já se programe. Quem está na zona rural, por exemplo, tal dia vai ter prova, então tal dia vocês vão ter que se programar para poder enviar essa prova. Se está na zona rural, já tenta procurar uma maneira de enviar essa prova, tá? Porque a data vocês já têm, não vai ser surpresa. Agora vamos à apostila que eu também já enviei aos senhores, tá, meninos? Para nutrição e para dietética existe um universo enorme. Existem literaturas clássicas que são muito difíceis de entendimento. Para vocês terem uma ideia, no ensino superior, antes de estudar nutrição, você tem que ver no mínimo, ter domínio de biologia celular, biologia molecular e bioquímica, tá? Para depois você poder estudar nutrição. No nível técnico, o foco de vocês é outro, já é assistência direta ao paciente. Obviamente que essa assistência tem que ser baseada em uma ciência, tem que ter uma base teórica, porque eu já ouvi aluno falar para mim que por que estudar tudo isso se no final vocês vão dar apenas banho no leito e injeção? Meninos, vocês só vão dar banho no leito e injeção se restringirem e se diminuírem a esse nível se vocês quiserem, tá? Porque eu, como professor, como enfermeiro, não ensino os meus alunos dessa maneira. Muito pelo contrário. Vai dar uma injeção, sabe para que é aquele medicamento, para que serve, qual é a via de administração, como fazer, quais são as reações adversas, qual é a droga que pode cortar o efeito. Vai administrar uma dieta num paciente, sabe o que é aquela dieta, todos os nutrientes que estão lá dentro, para que serve cada nutriente daquele. Se o paciente tem alguma intercorrência, ele teve uma diarreia, ele começou a vomitar, ele teve uma parada cardiorrespiratória, teve uma anafilaxia, quando vocês administraram essa dieta, já saberem o que fazer em cada uma dessas situações. Tá, meninos? Então não é só colocar um tubo dentro de uma sonda e uma medicação dentro de uma veia, tá? Vocês que estão iniciando agora, já tirem esse conceito errôneo que os mais antigos têm na cabeça, tá? O nível técnico, a única diferença do nível superior é o tempo de duração do curso, que é menor, e a especificidade de vocês, que é mais prático do que teórico, mas tem que ter teoria, o mesmo empenho, tá, meninos? E a mesma seriedade na hora de estudar. Então, não se diminuam por enfermeiro nenhum, tá? Porque ele fez nível superior e vocês o nível técnico. Para a gente evitar esse monte de literatura muito difícil, muito rebuscada, os professores geralmente fazem apostila ou eles pegam apostilas de alguns institutos, pegam protocolos do Ministério da Saúde, enfim, as metodologias são as mais variáveis, tá? Como vocês já puderam perceber, tá? Eu não sei qual foram as disciplinas que vocês tiveram até agora. Mas para nutrição e dietética, meninos, eu utilizo a apostila de nutrição e dietética da CETEP, tá? Que é um centro de educação profissional de nível técnico, de nível auxiliar, referência no Brasil. Então, eu sempre utilizo o material deles para dar as aulas teóricas dos senhores, tá? Eu sempre avalio essas apostilas, se eu considerar que tem que ser algo acrescentado, eu coloco, tá? A apostila tem todo o material que nós vamos utilizar, tá? Mas, além delas, diariamente eu vou enviar para vocês os slides da aula do dia, tá? O material, o conteúdo que eu tirei
para fazer essa aula, montar esses slides, foi a nossa apostila. Então, quem não puder assistir todas as aulas online, já estão com a apostila para poder estudar a disciplina toda, tá? Logo no primeiro dia eu já enviei para os senhores. Todos aqui conseguiram abrir? Alguém conseguiu verificar? Viu se deu tudo certinho? Se der algum erro, vocês me avisem, tá? Quando vocês forem baixar e não abrir, vocês me avisem. Que eu reenvio novamente para os senhores, tá? E aqui na apostila da CETEP, vai ter basicamente todos os conteúdos e já estão aqui, não necessariamente na ordem que eu coloquei no cronograma de vocês, tá? Porque aqui às vezes eles colocaram uma introdução aqui, logo em seguida uma doença e ficou meio que não segue um raciocínio linear. Mas todos os conteúdos aqui vão estar na aula dos senhores, tá? Eu só organizei eles no cronograma de uma maneira mais fácil de vocês conseguirem entender e terem um raciocínio um pouquinho mais lógico e cronológico, obviamente. E os meus slides vão ser feitos a partir dela, tá? O interessante dessa apostila, meninos, que além de ela ser bem curtinha, cada tópico, por exemplo, não dá nenhuma lauda. O que é uma lauda? Uma página, tá? Cada tópico desse não vai dar nenhuma página, porque é tudo muito resumido, tá? Então, nos slides, às vezes eu coloco umas outras informações com os senhores, ou vou explicando e vou dando outras informações para os senhores, tá? Então, o resumão tá aqui, em toda a apostila dos senhores. Além disso, senhores, deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês. Ela tem bastante gráfico, bastante dessas figuras para facilitar o entendimento de vocês. E no final, meninos, deixa eu ir lá pro final para mostrar uma coisa para vocês. Aqui, ó. No final tem exercícios. Esse exercício eu não vou cobrar dos senhores, tá? O que são esses exercícios? Basicamente tudo aquilo que é cobrado em concurso público sobre nutrição e dietética, tá? Então, por mais que as nossas aulas, os conteúdos vão ser corridos, vocês já estão com material e já tem até como treinar para questões de concurso público desse material, tá? No final sempre vai ter essa lista de exercício que vocês podem ir fazendo e não precisa, se tiverem alguma dúvida, não entender alguma questão, no final da aula ou ao longo do dia, vocês podem ir me mandando as dúvidas que eu vou respondendo para vocês, tá, meninos? Ao longo do dia, eu não garanto que a resposta vai ser tão rápida, tá? Porque durante o dia eu sempre acompanho os senhores em estágio. Então, eu estou o dia todinho no hospital acompanhando os estágios e à noite eu estou dando a parte teórica para os senhores. Mas eu sempre vou responder vocês não vão ficar sem respostas, tá? E caso vocês não queiram depender de mim para mostrar para vocês se está certo ou errado a resposta de vocês, no final já tem o gabarito, tá? Então vocês mesmos podem fazer e vocês mesmos podem corrigir. Isso fica claro, tá? Não vale ponto, não precisa me entregar. É apenas uma ferramenta a mais de estudo e de treino dos senhores, tá? Quem realmente quer se destacar, quer ser o diferencial na área da saúde, ter, obviamente, um emprego logo depois que se formar, seja na parte pública, seja na parte privada, vão se preparando desde agora, tá, meninos? Para não chegar aqueles fiascos que a gente encontra muitas vezes nos últimos estágios, dúvidas simples, tá? Então já vão revisando. Os professores estão dando as apostilas de vocês. Teve tempo vago entre uma disciplina e outra? Já dá uma revisada. Olha de novo, responda questões, procurem questões, tá? Invistam em vocês mesmos, tá? Eu sou o maior incentivador para quem quer estudar, tá? Quem quiser estudar, meninos, quem tiver dúvidas, quem quiser ir além, por mais que essa disciplina termine dia 3, teve alguma dúvida? Pode me mandar que eu vou estar à disposição dos senhores, tá? Não sabe qual material procurar, uma outra disciplina, não gostei tanto da metodologia de outro professor, não consegui entender, o senhor me recomenda algum material de apoio?
além das aulas do professor, do colega professor, obviamente eu posso sim dar um material para vocês darem uma revisada. Apenas estudem e foco, porque o que vocês têm que ter em mente logo agora, meninos, no início, aproveitar que vocês estão no início, é que vocês têm tempo para fazer isso e também que a profissão que vocês escolheram, se dignaram a estudar, vão lidar com vidas. Porque o que eu mais vejo é quando a gente está em disciplinas clínicas, por exemplo, clínica médica, quando eu digo para vocês, procedimento tal tem que ser realizado dessa maneira, o passo a passo, vocês falarem para mim, professor, eu fui no hospital, alguém ficou internado, algum familiar meu ficou internado e não fizeram nada disso que o senhor está falando. Gente, o problema é deles, sejam o diferencial, tá, senhores? E foquem na qualificação profissional dos senhores.